Há um grafite em uma parede de Pompeia, riscado às pressas perto da Via della Abbondanza, que diz apenas Sodoma e Gomorra. Quem escreveu aquilo não era um profeta. Era alguém que vivia no meio do barulho, do suor e do cheiro de vinho barato de uma cidade, que tinha certeza de que o prazer era o único objetivo da existência. O que ninguém te conta é que, no dia 24 de agosto de 79, depois de Cristo, Pompeia não cheirava a enxofre até o último segundo. Ela cheirava a peixe fermentado e ao suor de 30.000 pessoas espremidas em bordéis e anfiteatros que nunca dormiam. Em menos de 24 horas, todas essas 30.000 pessoas seriam enterradas vivas por uma montanha que elas consideravam um deus, enquanto Vesúvio se preparava para cuspir o inferno. A elite romana estava preocupada com o sabor do vinho gelado, ignorando que o chão sob seus pés já estava pedindo socorro. O que começou como uma manhã ensolarada de verão terminaria como o dia em que o sol morreu. E o que aconteceu nos primeiros minutos daquela tarde foi apenas o prelúdio de um horror que a ciência levou séculos para entender. A manhã em Pompeia começava com o som de rodas de madeira, batendo contra o basalto das ruas, e o cheiro acre da urina coletada em jarros para o tingimento de tecidos. Não era a cidade de mármore branco e silencioso que os filmes mostram. Era um lugar sujo, barulhento e perigosamente vivo. Nas paredes das domos, os cartazes eleitorais pediam votos para homens que, em poucas horas, seriam apenas estátuas de cinzas. Pompeia era conhecida como a pequena Roma do vício, um lugar onde as regras morais se afrouxavam e o lupanar, o bordel mais famoso, já recebia clientes logo cedo sob pinturas eróticas, que serviam como catálogo. O calor de agosto era pesado, aquele mormaço que faz a túnica grudar nas costas, enquanto nas tabernas as pessoas comiam pão com queijo e bebiam vinho misturado com água em balcões de pedra que ainda hoje guardam as marcas das taças. A arrogância humana era a característica principal. Havia uma confiança cega na engenharia romana, acreditando que banhos públicos com aquecimento e esgotos impecáveis eram escudos contra a natureza. Os ricos não olhavam para o Vesúvio como um vulcão, mas como um pano de fundo verde de onde vinham as uvas para suas festas. Eles não sabiam que a montanha estava apenas respirando fundo antes do bote, mas o pior ainda estava por vir. E os sinais que todos escolheram ignorar logo se transformariam em uma armadilha mortal. Enquanto os mercadores gritavam preços no fórum, o Vesúvio deu seu primeiro sinal real de que a paciência da Terra tinha acabado. Não foi uma explosão imediata, foi uma agonia lenta, que começou com uma coluna de fumaça subindo quilômetros no céu. Muitos pensaram que era um sinal dos deuses, algo para ser admirado. Mas quando as primeiras pedras pomes começaram a cair, leves, mas sólidas o suficiente para quebrar telhas, o pânico começou a se infiltrar. Imagine estar no meio de um banquete e ouvir o som de pedras batendo no telhado, não lançadas por inimigos, mas pelo próprio céu. O ar, antes perfumado pelas flores dos jardins, agora tinha um gosto de poeira metálica que secava a garganta. As pessoas começaram a se amontoar nas ruas, olhando para cima enquanto o sol ficava pálido no meio do dia. Os escravos tentavam soltar os animais, enquanto os patrões discutiam se deveriam levar o ouro ou os móveis de ébano. O egoísmo de Pompeia selou o destino de muitos. A demora em decidir o que era valioso fez com que o tempo de fuga evaporasse. As ruas tornaram-se gargalos de desespero, com milhares de pessoas tentando sair pelas mesmas portas, pisando em mercadorias abandonadas enquanto a escuridão descia como um manto pesado. O Vesúvio estava roubando a luz. À medida que a coluna de detritos subia a 30 quilômetros, ela desabava sobre as portas da cidade, soterrando-as. Se você entrasse em casa para se proteger, assinava sua sentença de morte. O peso das cinzas no telhado faria a estrutura desabar sobre sua cabeça em poucas horas. Pompeia estava sendo engolida de cima para baixo. O medo era um suor frio misturado à poeira vulcânica.
criando uma lama cinzenta que cobria o rosto das crianças. Aqueles que ficaram para trás, acreditando que a fúria passaria, perceberam que o